E aí, pessoal? Tudo sussa. Hoje a gente vai se aventurar num labirinto bem interessante, um tema que todo mundo já ouviu falar, mas que ainda gera muita dúvida, né? A depressão. É um tema super importante, né? E complexo também. Muita gente ainda não entende direito o que é, como lidar. Rola até um certo preconceito, né? Mas a ideia aqui é justamente desmistificar tudo isso. Abrir a caixa preta da depressão, mostrar as nuances, as causas, os sintomas. E principalmente como buscar uma vida mais leve e mais feliz. Exatamente. A gente vai ter como guia nesse mergulho o livro Mentes Depressivas, da Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva. Baita livro, cheio de insights. E já de cara, o livro te coloca frente a frente com a realidade da depressão, né? Com a história da dona Deolinda. Que sofria da síndrome de Cotard, né? É uma síndrome raríssima. Pois é, ela acreditava que parte do corpo dela estavam, tipo, apodrecendo. Nossa, que pesado. Imagina o sofrimento da pessoa. É, a depressão pode ser bem sinistra, né? E os sintomas, às vezes, são bem diferentes do que a gente imagina. Nada daquela história de frescura, falta de força de vontade, né? A depressão é uma coisa séria. É, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, coloca a depressão como uma das principais causas de incapacidade no mundo. E a OMS estima que a depressão seria a segunda maior causa de incapacidade funcional no mundo, lá para 2020. É muita gente. É um problema global que precisa ser encarado de frente. E falando em encarar de frente, você sabia que antigamente se achava que criança não tinha depressão? É, parece até inacreditável, né? Pois é, até o Dr. Freud, o pai da psicanálise, acreditava nisso. Mas, felizmente, a ciência avançou e hoje a gente sabe que a depressão não tem idade. Ela pode aparecer em qualquer fase da vida, né? Com jeitinhos e gatilhos diferentes. Aliás, Adra. Ana Beatriz, no livro, explora bem essas nuances da depressão na infância, adolescência, vida adulta e na terceira idade. Cada fase tem seus desafios, né? E a gente precisa entender essas diferenças para poder lidar melhor com a depressão em cada etapa da vida. E tem aquela questão que muita gente se pergunta: depressão é genérica ou é causada pelo ambiente, tipo pelo estresse? Ana Beatriz explica que não é uma coisa ou outra, sabe? É uma mistura. É tipo um bolo com vários ingredientes. Ela destaca esses três fatores principais: biológicos, genéticos e psicológicos ambientais. Então, meio que a genética dá predisposição, mas não é garantir que a pessoa vai ter depressão, né? É isso aí. O ambiente, as experiências, o jeito de lidar com as coisas, tudo isso influencia também. E a parte biológica, como funciona? Entra em cena os neurotransmissores, né? Noradrenalina, serotonina, dopamina. Esses nomes são complicados. Ah, Mas qual é o papel deles? eles meio que regulam nosso humor, sono, apetite, concentração. Entendi. Quando esses neurotransmissores estão desregulados, a gente sente um impacto, né? Tipo, fica mais para baixo, sem energia. Exatamente. E esses fatores psicológicos, como entram nessa história? Aí a gente fala de estresse no trabalho, problemas em casa, término de relacionamento, perda de alguém querido. A vida te dá cada rasteira, né? Pois é, e tem gente que é mais sensível a essas pancadas, né? Leva tudo mais pro lado pessoal, fica moendo. Mas e aí, se a depressão é essa mistura toda, tem como sair dessa enrascada? A boa notícia é que tem sim. Ufa. O livro da Dra. Ana Beatriz apresenta uma abordagem que ela chama de three-dimensional. Tridimensional. Como assim? É cuidar do corpo, da mente e do espírito, tipo um tripé para ter uma vida mais saudável. Gostei dessa. Tipo, mente sã, corpo sã, né? Mas e o espírito? Como entra nisso? A gente costuma negligenciar essa parte, né? Mas a Dra. Ana Beatriz mostra como buscar um propósito de vida, ter fé, se conectar com algo maior, pode ajudar muito na superação da depressão. Encontra uma razão para seguir em frente, né? Faz sentido. Ela até conta a história do Renato no livro, que encontrou na espiritualidade um novo sentido para a vida. Legal. Mas, pensando na parte prática, o que a gente pode fazer para cuidar do corpo e combater a depressão? A Dra. Ana Beatriz é bem categórica: atividade física regular e alimentação balanceada. A receita básica da saúde, né? É, mas ela dá uns toques importantes, tipo beber bastante água, principalmente se você toma medicação. Ah, tá. Meu médico vive falando para eu beber água, agora entendi. E maneirando os doces e refrigerantes. É, a gente sabe que não faz bem, mas às vezes é difícil resistir, né? E a psicoterapia, como ela entra nesse esquema? É, muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Pra que serve, como funciona A psicoterapia é fundamental para colocar a mente em ordem, sabe? e como ela faz isso. Ajuda a gente a lidar com as emoções, a entender os nossos padrões, a ressignificar as experiências ruins. Pra aprender a lidar com a vida. Exatamente. Adra, Ana Beatriz fala bastante da terapia cognitivo-comportamental, a TCC. TCC, o que é isso? Imagina que a gente tem uns pensamentos automáticos, tipo, eu não sou bom o suficiente, nada dá certo para mim. A TCC te ajuda a identificar esses pensamentos e mudar essa fita. Tipo, reprogramar a mente. Isso. Te dá ferramentas para ter uma visão mais realista das coisas. Que pariu.
Entendi. Então, cuidar do corpo, da mente e do espírito são as bases para combater a depressão. Mas tem outro fator importante que a gente precisa discutir. A influência da sociedade moderna na depressão. A gente vive numa época de muita pressão, né? Correria, cobranças. Outra. Ana Beatriz faz um paralelo interessante no livro com os astronautas das missões Apollo. Os caras que foram pra Lua. Sim. Depois da euforia da conquista, muitos deles sentiram um vazio existencial. Tipo, e agora? Qual é o sentido da vida? Caramba. Conquistaram o espaço, mas se perderam aqui na Terra. Que doido isso. E a gente vive numa sociedade que valoriza muito o sucesso, o status, dinheiro. E às vezes a gente se perde nessa busca frenética, né? Que de tipo um hamster correndo na rodinha, né? Exatamente. E essa pressão toda gera ansiedade, medo, insegurança, a gente se cobra demais, se compara com os outros e acaba se esquecendo de quem a gente é de verdade. E como a gente se blinda contra essa pressão toda? Adra, Ana Beatriz dá várias dicas no livro, mas acho que a chave está em encontrar um equilíbrio, sabe? Entre o mundo externo e o nosso mundo interno. Isso. Se conectar com os nossos valores, com o que realmente importa pra gente. Não deixar que a pressão externa dite o nosso ritmo. Faz sentido, mas e quando a depressão chega num ponto crítico, tipo quando a pessoa pensa em tirar a própria vida? É um assunto delicado, mas importante ser discutido. Muita gente ainda trata isso como tabu, né? Adra. É. Ana Beatriz quebra alguns mitos no livro, como a ideia de que quem quer se matar, se mata. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, o suicídio é um ato impulsivo, um grito de socorro. E como a gente pode ajudar alguém que está nessa situação? Primeiro, entender que a pessoa não está querendo chamar atenção, ela está sofrendo de verdade. A gente precisa ter empatia, né? Exatamente. Oferecer apoio, ouvir sem julgar, mostrar que ela não está sozinha. E, claro, incentivar a buscar ajuda profissional. Tem algum lugar específico para onde a gente pode direcionar a pessoa? Tem o Centro de Valorização da Vida, do CVV. Já ouvi falar. Eles oferecem apoio emocional gratuito, 24 horas por dia, por telefone, e-mail e chat. Que legal! Anotei aqui para ter sempre à mão. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui nessa primeira parte do nosso mergulho na depressão. Mas a gente volta já para continuar desvendando esse labirinto, tá? Venham ligados. Voltando ao nosso papo, a gente estava falando da importância de cuidar do corpo, da mente e do espírito, né? Lembra daquela metáfora do banquinho de 3 pernas? Sim. Perna fraca e puf. O quinho quebra. Mas me fala mais dessa parte de cuidar do corpo, o que a Ana Beatriz sugere. Ela dá um destaque danado pra alimentação, sabe? Comida de verdade, menos industrializados, menos açúcar. Naquelas coisas que a gente sabe que não fazem bem. Mas cai em tentação, né? naqueles dias mais difíceis a gente acaba descontando na comida, né? Mas o que mais a gente pode fazer além da comida? E hidratação. Yeah. Beber água é fundamental, principalmente no começo do tratamento. Pra quê? Ajuda a limpar o organismo, sabe? E Yeah. facilita a absorção dos remédios. Entendi. E exercícios físicos fazem diferença. Com certeza. Mexer o corpo libera endorfina, que é tipo um antidepressivo natural. A gente já ouviu falar disso, né? Mas, além da endorfina, o que mais? Melhora o sono, dá mais disposição, aumenta a autoestima. A gente se sente mais leve. E que tipo de exercício é bom? O importante é achar algo que você goste, né? Caminhada, dança, musculação. Vale tudo, então? Desde que você faça com frequência, sem virar um sacrifício. E a mente, como a gente cuida dela. Boa pergunta. A psicoterapia é fundamental, sabe? Como se fosse uma faxina na mente. Uma faxina, A gente tira as coisas que estão guardadas lá no fundo, entende nossos comportamentos, aprende a lidar com as emoções. E aquela TCC, que você falou antes? A terapia cognitivo-comportamental. É ótima para identificar aqueles pensamentos negativos que ficam martelando na nossa cabeça. Tipo, eu não consigo, eu não sou capaz, sabe? Sim. A TCC te ensina a questionar essas ideias, a ter uma visão mais realista. Gostei. A parte espiritual, como a gente cuida do espírito. A Dudra, a Ana Beatriz fala muito sobre encontrar um propósito de vida, sabe? Algo que te motive e te dê sentido. Pode ser a fé, a conexão com a natureza, trabalho voluntário, cada um tem o seu. A gente precisa ter um norte, né? E a história do Renato ilustra bem isso, né? Sim, ele se encontrou na espiritualidade e deu a volta por cima. E a gratidão entra nessa história também. Com certeza. Quando a gente foca no que a gente tem de bom, muda nosso estado mental, né? Uhum. A gente se abre para felicidade, para esperança. E essa mudança interna se reflete em tudo, né? Nos relacionamentos, na saúde. Exatamente. É como se a gente colocasse um óculos cor-de-rosa e visse o mundo de outra forma. E por falar em enxergar o mundo, a gente estava falando na primeira parte sobre a influência da modernidade na depressão, né? Pois é, Adra.
Ana Beatriz dedica um capítulo inteiro a isso. Ela fala da globalização, da competitividade, da busca por sucesso, status. A gente vive numa correria danada, né? E essa pressão toda gera ansiedade, medo, insegurança. A gente se cobra demais, se compara com os outros e se esquece de quem a gente é. A gente se perde no meio do caminho, né? Exatamente. E essa desconexão abre espaço para depressão, para ansiedade. E aquele paralelo com os astronautas, né? Sim. Eles conquistaram a Lua, realizaram um sonho, mas depois um vazio enorme. Tipo, e agora? A gente precisa encontrar a felicidade dentro da gente, se conectar com nossos valores. E como a gente faz isso? Adoro aqui. Ana Beatriz sugere várias coisas. Atividades que nos deem prazer, relações saudáveis, contato com a natureza, meditação, gratidão. A gente precisa se cuidar, né? Se amar, se respeitar, buscar ajuda quando precisar. E eu adoro aqui. A da Beatriz também fala da importância do autoconhecimento, né? Sim. Se entender, saber nossos limites, nossas necessidades. Olhar pra dentro. E como a gente faz isso? Autoobservação, prestar atenção aos nossos pensamentos e sentimentos, buscar feedback, ler, fazer terapia. Isso permitir errar, né? Claro, errar faz parte. A gente precisa se perdoar e aprender com os erros. E ter compaixão por nós mesmos, né? Com certeza. A autocompaixão nos ajuda a lidar com as falhas, a acolher as dores, a se tratar com gentileza. Quando a gente faz isso, a gente se fortalece, né? Fica mais resiliente. E se abre para o amor, para a felicidade, para a vida. E por falar em vida, a Ana Beatriz nos lembra que ela é um presente, né? Que a gente precisa aproveitar. E cuidar da nossa saúde mental com a mesma atenção que cuidamos da física. Verdade. E ela dá várias dicas para isso, né? Sim. Praticar atividades prazerosas, cultivar relações saudáveis, se conectar com a natureza, meditar, agradecer. Viver o presente. Exatamente. A vida é agora e a gente precisa vivê-la com intensidade. E a Ana Beatriz também nos convida a sermos agentes de transformação, né? Sim, a espalhar amor, compaixão, gentileza, construir um mundo melhor. E ela lembra que a gente pode fazer a diferença, né? Um sorriso, uma palavra amiga, um abraço, podem transformar o dia de alguém. É verdade. E a gente pode começar essa transformação cuidando de nós mesmos, né? Com certeza. Quando a gente se cuida, a gente tem mais energia, mais amor para dar. E a gente constrói relações mais saudáveis, mais autênticas. Exatamente. E contribuir para um mundo mais leve, mais feliz, mais amoroso. E a gente encerra por aqui a segunda parte do nosso mergulho no livro Mentes Depressivas. E aí, galera? De volta para a última parte do nosso papo, já falamos bastante sobre depressão. Mas agora eu queria focar naquela pergunta que a Ana Beatriz faz no livro. Como a gente constrói um futuro onde a depressão não seja mais essa epidemia silenciosa? Pois é, né? Ela meio que joga a bola pra gente, né? Nos desafia a pensar em como criar um mundo onde as pessoas se sintam mais acolhidas, mais à vontade para pedir ajuda. E a gente precisa questionar alguns padrões da nossa sociedade, né? Tipo, Essa busca desenfreada por sucesso, status, dinheiro, parece que a gente nunca para, né? É tipo um carrossel que não para de girar. Exatamente. Precisamos resgatar valores como solidariedade, compaixão, empatia, criar conexões mais genuínas. Parar de olhar só pro próprio umbigo e olhar pro lado, né? Isso. Ah. E ter mais consciência do impacto das nossas escolhas, né? Na hora de votar, de consumir, de se relacionar. Construir um mundo mais sustentável, mais justo, mais humano. E a Dra? Ana Beatriz nos convida a ser protagonistas dessa mudança, né? A arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Mas às vezes a gente pensa que precisa fazer grandes coisas, né? E não é bem assim, né? Um simples gesto de gentileza já faz diferença. Claro. Uma palavra de apoio, um abraço podem transformar o dia de alguém. Sobre espalhar essa energia positiva por aí, né? Isso. Pequenas atitudes que, quando somadas, podem transformar o mundo. E Adra. Ana Beatriz termina o livro com uma mensagem de esperança, né? Ela nos lembra que a cura da depressão é possível, que a gente pode viver uma vida plena e feliz. E que não estamos sozinhos nessa jornada. Tem muita gente disposta a ajudar, a caminhar lado a lado. E é isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho no livro Mentes Depressivas. Espero que vocês tenham curtido. E que se sintam inspirados a buscar uma vida mais leve e mais feliz. Lembrando, se você estiver passando por um momento difícil, peça ajuda. Buscar apoio é sinal de força, de coragem. A gente se encontra no próximo mergulho com mais novidades para vocês. Até lá!